Eu estava nervoso, mas não por estar começando um novo emprego. Para mim, esse não era um simples primeiro dia de trabalho. Eu estava diante de uma oportunidade que havia esperado por anos. A empresa onde agora trabalharia, com suas promessas de status, poder e dinheiro, representava tudo o que eu havia conquistado ao longo de uma vida inteira de esforços. Tudo parecia certo, como se finalmente estivesse no lugar onde sempre sonhei. O prédio imponente na região financeira da cidade, os andares que se estendiam como colunas de vidro e aço, refletindo um céu cinza e distante. Dentro daquela estrutura de concreto, minha vida tomaria um novo rumo, e eu tinha confiança de que conseguiria me integrar, fazer minha parte e de alguma forma me destacar. Minha chegada ao escritório foi marcada pela sensação de um novo começo, mas algo me dizia que não seria fácil. Eu sabia que, no fundo, a verdadeira questão não era sobre o trabalho ou as funções que eu teria de cumprir, mas sobre como eu seria tratado pelos outros, como todos ao meu redor iriam me ver. Como um iniciante, um novato, ou pior ainda, como alguém que só estava ali por causa de sua experiência passada. Fui acolhido por um funcionário da recepção, que me entregou meu crachá com um sorriso protocolar. Me disseram onde era meu espaço de trabalho e fui guiado até o escritório no andar mais alto do prédio. O ambiente estava silencioso, organizado, com uma luz fria que parecia refletir a seriedade do lugar. Nenhuma música, nenhum som além dos teclados, o típico ruído do escritório corporativo. Já me sentia um estranho naquele lugar, mas sabia que essa seria a minha casa agora, o campo de batalha onde começaria a escrever meu próprio capítulo naquela história. Cheguei à minha mesa e me sentei. Não havia mais ninguém ali. O escritório parecia deserto, o que só aumentava a sensação de que algo estava por vir. Era como se o edifício tivesse sido projetado para engolir os mais fracos e deixar os mais fortes tomarem o controle. Nesse momento, eu ainda não sabia quem seria o responsável por esse tipo de avaliação, mas uma coisa era certa. Eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Então, foi quando ele entrou. O filho do CEO, um jovem executivo que parecia ter tudo o que eu não tinha naquela manhã. Ele usava um terno caro, bem cortado, como se tivesse sido desenhado para ele em uma noite de insônia, e sua postura era de total autoridade. Entrou no escritório sem uma palavra, dirigiu-se à sua mesa e sentou-se. Olhou para mim apenas por um momento e em seguida se concentrou completamente na tela de seu laptop. A atmosfera no escritório mudou imediatamente. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas jamais imaginei que seria tão abrupto, tão direto, sem qualquer vestígio de cordialidade ou humanidade. Ele, com um gesto frio, sem nem olhar para cima, disse as palavras que marcaram o início do meu pesadelo. Estamos te demitindo imediatamente. A segurança vai te escoltar para fora. O tom de sua voz não demonstrava dúvida ou hesitação, como se eu fosse apenas uma peça descartável, sem valor. Mas naquele instante, algo dentro de mim se acendeu. Não foi raiva nem indignação. Foi um tipo de clareza que se formou rapidamente na minha mente, uma realização fria, uma resposta mental que percorreu rapidamente meu cérebro como um raio. Não era sobre ser demitido ou rejeitado. Era sobre como aquele jovem arrogante não tinha a mínima ideia do que estava realmente acontecendo ali. Ele pensava que estava no comando, mas na verdade ele estava apenas jogando um papel em um palco maior do que ele conseguia enxergar. Sem demonstrar qualquer emoção, eu simplesmente peguei o meu crachá da mesa e o entreguei a ele calmamente. Em seu olhar, pude ver que ele já estava esperando que eu reagisse, talvez com raiva, talvez com desespero. Mas eu não reagi. Em vez disso, disse de forma simples e direta, quase como um sussurro. Uma frase que foi como uma bomba silenciosa prestes a explodir. Quero fazer isso da maneira certa. Diga ao seu pai que a reunião do conselho em 3 horas será interessante.
As palavras estavam soltas, sem pressa, mas com uma carga de certeza que ele não conseguia entender. Ele apenas me olhou, aparentemente confuso, e não disse mais nada. Não percebeu o significado de cada sílaba, de cada pausa que eu fazia. Ele não sabia o que isso significava, não sabia quem eu realmente era. E naquele momento não era necessário explicar. Eu me levantei e fui em direção à porta, entregando ao segurança meu crachá, que já estava em minhas mãos. O olhar do filho do CEO me acompanhava, mas ele permaneceu em sua cadeira, absorvendo o que acabara de acontecer, sem compreender completamente a gravidade da situação. A segurança me escoltou até a saída, mas minha mente estava em outro lugar. Não era sobre ser humilhado ali. Não era sobre a arrogância do filho do CEO. O que eu sabia, o que ele não sabia, era que eu possuía 72% das ações da empresa. Aquela reunião do conselho seria meu palco, e eu seria o protagonista de uma virada que ele jamais poderia imaginar. O jogo estava apenas começando, e naquele momento eu já tinha a vitória nas mãos. Eu apenas precisava esperar o momento certo para revelar o que eu sabia, para mostrar quem realmente controlava aquele império, quem realmente estava no comando. Eu estava prestes a fazer a reunião do conselho se tornar algo que ele nunca esqueceria, e aquela demissão tão fria e sem sentido seria o ponto de partida para a minha vingança silenciosa e estratégica. O tempo de me calar havia passado. O tempo de agir, de colocar o que eu tinha planejado em prática, estava começando. Eu estava apenas começando a jogar minhas cartas. Enquanto a segurança me escoltava até a porta, o peso daquilo que acabara de acontecer não me atingiu de imediato. Não era uma sensação de derrota ou humilhação. Pelo contrário, havia uma estranha tranquilidade dentro de mim, como se uma cortina tivesse sido levantada e eu finalmente pudesse ver o que estava acontecendo à minha volta. Quando saí do prédio, a brisa fresca da manhã me trouxe uma sensação de renovação. Não era uma despedida, mas o começo de algo muito maior. O escritório havia ficado para trás, mas aquilo não passava de um simples ato de abertura para o que estava por vir. Havia um plano. Eu só precisava ter paciência. Minha mente não estava em nenhum momento mais focada naquilo que acabara de acontecer. O encontro com o filho do CEO era irrelevante para mim, no fundo. O que realmente me interessava era o que estava prestes a acontecer na reunião do conselho. A verdadeira jogada. Ele, aquele garoto arrogante, não sabia que estava apenas cumprindo um papel, servindo de trampolim para o que eu tinha preparado. Ele, no seu próprio egoísmo e presunção, acreditava que havia me destruído, que havia me rebaixado ao nível de um peão descartável. Mas ele estava completamente equivocado. Ele não sabia que o verdadeiro poder nunca grita. Ele nunca se mostra de imediato. O poder, de fato, se move na calada da noite, em silêncio, com sutileza e precisão. E era isso o que eu fazia agora. Tudo o que precisava fazer era esperar pelo momento certo. O dia seguinte chegou rapidamente, mas o impacto do que acontecera ainda estava presente. O filho do CEO, naquele breve encontro, parecia ter ficado com a ideia de que eu era apenas mais um funcionário que não sabia seu lugar, alguém que não tinha força para resistir. Ele estava imerso na ideia de que o poder e a autoridade passavam pelas mãos de seu pai e por sua própria posição de herdeiro. Ele acreditava que a dinâmica da empresa estava completamente sob o seu controle. Mal sabia ele que a fundação dessa empresa nunca esteve nas mãos dele. Ele nunca soubera que eu, com astúcia e paciência, me tornara o verdadeiro dono, o verdadeiro arquiteto por trás daquela máquina corporativa. Não era o filho do CEO que mandava ali. Era eu. E ele não tinha ideia disso. De volta àquele escritório de vidro e aço, onde a arrogância tomava forma em cada canto, o relógio parecia caminhar lentamente, como se o tempo se esticasse na tensão que se formava. Eu não tinha pressa. Em nenhum momento.
Eu não estava mais à mercê das decisões de quem não entendia a verdadeira dinâmica de poder. Ele, com seus gestos impulsivos e sem qualquer respaldo prático, só estava me empurrando mais para o meu objetivo final, sem perceber. Eu sabia que aquele encontro na sala de conferências seria a oportunidade perfeita. O confronto que ninguém esperava. A vingança que seria executada sem gritos, sem violência, mas com uma precisão cirúrgica que deixaria todos atônitos. E ao entrar naquela sala de conferências, ele, o jovem arrogante, não teria nem tempo de se preparar para o que viria. O jogo seria jogado de acordo com minhas regras. A reunião começaria, e eu tomaria o controle da maneira mais tranquila possível. O conselho foi convocado, e os membros estavam todos presentes, esperando que a rotina seguisse como de costume. Muitos deles me conheciam apenas como mais um funcionário em um cargo de confiança. E eu sabia que muitos estavam curiosos sobre o meu comportamento após o incidente do dia anterior. Eles estavam ali para assistir a mais uma reunião corporativa, mais um fluxo de papéis e decisões aparentemente triviais. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Quando me sentei na mesa, pude sentir os olhares curiosos se voltando para mim. O filho do CEO, no entanto, parecia alheio, como se ainda acreditasse que o poder estava em suas mãos, que sua autoridade era incutida pelo simples fato de ser o herdeiro. Ele começou a falar, com sua voz elevada, impondo-se de forma arrogante sobre os outros, tentando tomar as rédeas da reunião. Mas à medida que ele falava, eu via algo nele que se tornava cada vez mais claro. Ele estava perdido. E eu, por outro lado, estava no controle. Enquanto ele tentava se afirmar, minhas palavras eram precisas, calmas e serenas. O jogo estava começando a se desenrolar diante dos meus olhos. Eu sabia que tinha que ser meticuloso, que a surpresa deveria ser gradual, sem pressa. O ambiente estava pesado, as conversas eram fluídas, mas algo dentro da sala sentia-se diferente. Como se os membros do conselho começassem a perceber uma mudança, uma leve alteração no ar. Eu não fiz movimentos bruscos. Eu não precisei de um ataque direto. Não ainda. Meu poder estava em ser capaz de esperar, em saber que aquele momento chegaria. Quando o filho do CEO fez uma afirmação incorreta sobre uma situação financeira da empresa, eu o corrigi calmamente, sem perder o tom de voz controlado. Eu sabia que o que eu estava fazendo era mais do que apenas apontar erros. Eu estava minando a confiança dele diante dos outros, e isso era mais devastador do que qualquer grito de confronto. Quando ele tentou reagir, se contradizendo mais uma vez, a minha posição só se tornava mais forte. O silêncio, nesse momento, era meu aliado. À medida que o encontro prosseguia, o jovem executivo começava a se desconcentrar. As palavras que ele dizia já não tinham mais a mesma força, e os membros do conselho, que antes olhavam para ele com respeito, começaram a questionar sua liderança. Mas eu não precisava fazer mais nada por enquanto. Eu me sentia como um mestre de xadrez, movendo as peças com precisão, esperando o momento certo para dar o xeque-mate. Eu sabia que o momento final estava chegando. As peças estavam sendo dispostas em um jogo que ele não tinha como vencer. Eu não precisava de uma reação imediata. O que eu queria era que ele percebesse lentamente o erro monumental que acabara de cometer. Ele havia me subestimado, e isso seria a sua ruína. Eu estava apenas começando, mas naquele momento, o jovem herdeiro já havia perdido o controle, e nem ele, nem ninguém, sabia o quanto isso mudaria a vida de todos. A reunião seguiu seu curso, mas o jogo já estava decidido. Era como se eu estivesse observando de fora, assistindo a um filme no qual o destino do protagonista já estava traçado, e eu, com uma calmaria inabalável, apenas aguardava o momento certo para mostrar quem realmente estava no controle. O filho do CEO, que parecia estar imerso em sua própria grandeza, começava a se perder em detalhes cada vez mais irrelevantes.
Seus olhos estavam constantemente fixados na tela do seu laptop, como se o fluxo de números e gráficos ali fosse a única coisa que realmente importasse. Ele tentava, de alguma forma, se manter firme em sua posição, mas era evidente para todos que sua confiança estava se esvaindo aos poucos. Os outros membros do conselho, antes inclinados a ouvi-lo, agora trocavam olhares disfarçados, como se começassem a perceber que ele estava sendo desmascarado, que suas decisões precipitadas e falta de preparo estavam tornando o ambiente desconfortável. Não havia mais como esconder. A máscara da autoridade que ele usava estava prestes a cair, e os outros estavam começando a perceber que, por trás da fachada do filho do CEO, havia apenas um jovem imaturo tentando desesperadamente se encaixar em um papel que não era o seu. Em meio a esse cenário, eu permanecia calmo. Eu não precisava dizer muito. Não era necessário levantar a voz ou fazer gestos dramáticos. As palavras que eu escolhia eram poucas, mas cada uma delas parecia ser uma lâmina afiada que cortava o tecido da arrogância do jovem executivo, revelando suas fraquezas. E enquanto ele tentava se recompor, a atmosfera na sala foi mudando. As conversas antes fluídas começaram a se fragmentar, como se o ar estivesse carregado com a tensão crescente. Todos na sala podiam sentir que algo estava prestes a acontecer. E eu, com a tranquilidade de quem tem o controle absoluto, sabia exatamente o que fazer. O momento de confronto ainda não havia chegado. Era preciso construir a tensão, fazer com que ele sentisse a pressão, sem que até então ninguém soubesse o quanto eu estava preparado. Quando ele fez uma tentativa de desviar o foco da reunião para algo trivial, uma discussão sobre a escolha de um novo fornecedor, eu aproveitei para interromper. Sua tentativa de mudar o rumo da conversa era uma manobra tão evidente quanto desesperada. Eu não estava ali para me perder em detalhes insignificantes. O que eu tinha em mente era muito mais grandioso. Com uma voz calma e quase suave, fiz uma observação técnica sobre a situação financeira da empresa que ele havia ignorado, apontando um erro estratégico. O impacto foi imediato. Ele hesitou, tentando disfarçar, mas era tarde demais. As sementes da dúvida já haviam sido plantadas. O silêncio que se seguiu foi denso, como se todos na sala estivessem processando o que acabara de acontecer. O filho do CEO, que tentava se manter no centro da atenção, agora se via encurralado. Ele sabia que não tinha a mesma base sólida que eu. Seus olhos começaram a se mover freneticamente pela sala, buscando apoio, mas não o encontrou. Aqueles que antes o viam como a pessoa que lideraria a empresa estavam começando a questionar sua capacidade. Ele, em sua arrogância juvenil, subestimou as coisas mais importantes: paciência, sabedoria e experiência. Ele pensava que podia tudo, que podia agir com a presunção de quem já nascera para herdar o mundo. Mas ali, naquele momento, ele estava sendo desconstruído por alguém que sabia jogar o jogo com mais habilidade. E enquanto o filho do CEO tentava manter a compostura, eu o observei por um momento, meus olhos fixos nos dele. Foi uma troca silenciosa. Não precisávamos de palavras. Ele com seu olhar ansioso e inseguro, e eu com minha tranquilidade inabalável. Naquele instante, algo se tornou claro para mim. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, não entendia que o controle da situação estava completamente nas minhas mãos. Ele pensava que estava no comando, que suas palavras ainda possuíam peso, mas o que ele não sabia era que eu possuía algo que ele jamais teria: a verdadeira influência. E foi ali, naquele breve momento de troca de olhares, que tudo ficou claro. Não havia mais necessidade de esconder. Eu não estava mais no campo de jogo dele. O cenário mudara completamente. Eu era o verdadeiro jogador, e o jogo agora se desenrolava de acordo com minhas regras.
O filho do CEO, incapaz de compreender o alcance das minhas palavras e ações, continuava tentando manter uma fachada de controle. Mas por dentro, ele já sabia que o terreno estava se movendo sob seus pés. E o mais irônico de tudo isso era que ele ainda não sabia o verdadeiro significado da minha mensagem. A reunião prosseguiu, mas o clima já não era o mesmo. Ele, antes tão seguro de sua posição, agora estava começando a perceber que sua autoridade não passava de um reflexo vazio da posição que ocupava. O verdadeiro poder estava comigo, e isso era algo que ele não tinha como entender naquele momento. E a única coisa que ele poderia fazer agora era continuar tentando se manter em sua postura arrogante, sem perceber que sua queda já estava em andamento. O filho do CEO estava prestes a descobrir da maneira mais difícil que o que eu possuía não podia ser comprado com dinheiro, com o sobrenome ou com a posição que ele tinha herdado. O que eu tinha em mãos era algo muito mais forte. A capacidade de controlar o jogo, de mudar as regras e de fazer com que ele se revelasse diante de todos. Ele não tinha a mínima ideia de quem eu realmente era. E sem saber, ele já havia começado sua própria queda. No fundo, eu sabia que o momento final ainda estava por vir. Ele, ainda imerso na crença de que tudo estava sob seu controle, não fazia ideia de que já havia perdido. E esse foi o meu maior prazer naquela sala. Ver a expressão dele se distorcer lentamente, a confiança inicial se evaporando, enquanto ele tentava, sem sucesso, manter as rédeas de algo que estava além de seu alcance. Eu não precisava fazer nada. O que ele não sabia era que o seu maior erro já havia sido cometido, e agora era questão de tempo até que o inevitável acontecesse. O relógio na parede continuava a contar o tempo, marcando o ritmo que eu já sabia ser o meu aliado. Cada tic-tac era um lembrete de que eu estava cada vez mais perto de alcançar meu objetivo, que o cerco ao redor do filho do CEO já estava em movimento. A reunião do conselho foi se arrastando, uma sucessão de assuntos banais, preocupações pequenas e análises superficiais. Mas a verdadeira substância da reunião já estava decidida, e eu não precisava mais fazer nada além de observar e aguardar o momento certo. O filho do CEO, com sua postura cada vez mais visivelmente abalada, continuava a tentar se recompor, tentando manter as rédeas da situação, mas ele já estava em um estado de descontrole tão evidente que era impossível não notar. As perguntas que ele fazia tinham um tom de desespero disfarçado. As respostas dele eram forçadas, e ele começava a se perder em um mar de contraditórias declarações. O ambiente na sala de conferências estava sufocante, como se todos estivessem tentando entender o que estava realmente acontecendo. Cada palavra minha parecia ser um fio que puxava o tecido da sua autoridade, e quanto mais ele tentava se segurar, mais esse fio se esticava, prestes a se romper. Mas eu não estava ali para gritar ou expor suas falhas de maneira evidente. Não era necessário. O que eu precisava era que ele sentisse a pressão de estar sendo observado, de estar sendo estudado. Ele não sabia, mas eu estava jogando um jogo de paciência. No fundo, ele ainda acreditava que poderia mudar as coisas com palavras, com gestos, com sua posição de poder. Ele estava errado. Eu sabia que tudo o que ele dizia não passava de um reflexo vazio de um poder que ele nunca teve. Quando a reunião terminou, o filho do CEO parecia aliviado por finalmente escapar daquele pesadelo silencioso, mas para mim, o verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. Ele me viu sair da sala sem dizer uma palavra. Não havia mais necessidade de me envolver diretamente. A humilhação não estava no meu plano imediato. Ele já estava sendo derrotado de uma forma que ele não poderia compreender, e tudo o que eu precisava fazer era dar um passo atrás, assistir e deixar que as consequências de seus erros se desenrolassem. A retirada foi uma ação calculada. Não fiz questão de parecer derrotado ou triste como muitos provavelmente esperariam.
Não havia lugar para arrependimentos ou palavras soltas. Eu não ia me perder em lamentos. Em vez disso, fui direto ao meu escritório, um espaço agora marcado pela tranquilidade que eu sentia. Sentado ali, com o som suave do vento batendo contra a janela, comecei a planejar os próximos passos. Sabia que o momento de agir seria mais tarde, mas agora era a hora de garantir que minha estratégia estivesse completamente alinhada. O filho do CEO ainda pensava que ele controlava tudo, e era isso que me fazia sorrir por dentro. Ele estava tão imerso na ideia de seu próprio poder que não percebia que eu já tinha a chave para a sua destruição. Aquele momento de distração, aquela falsa sensação de segurança que ele tinha, era o meu trampolim. O telefone no meu escritório vibrou, quebrando o silêncio. Era uma chamada do meu advogado, e a voz familiar dele trouxe uma sensação de conforto. Eu sabia que ele tinha me ajudado a construir as bases do que eu precisava para reverter a situação. A conversa foi breve, mas extremamente eficaz. A reunião de hoje fora apenas uma parte do plano. Eu já havia assegurado o que precisava para tornar as próximas horas decisivas. O que eu estava prestes a fazer não seria uma vingança tradicional, feita de gritos ou confrontos. Não. A minha vingança seria mais silenciosa, mais profunda. Eu não ia me perder em detalhes impulsivos. A vingança, para mim, era um prato servido com paciência. Eu sabia o que precisava fazer para reverter o jogo completamente. Quando terminei a ligação, levantei-me da cadeira e comecei a preparar os documentos necessários. A sensação de estar prestes a executar um movimento preciso, como um mestre de xadrez, foi quase palpável. Não era mais sobre lutar por um cargo ou uma posição. Era sobre algo muito mais importante: o controle da empresa. O controle que ele acreditava que tinha, mas que, na verdade, já estava em minhas mãos há muito tempo. Depois de garantir tudo o que precisava, o próximo passo foi dar a notícia, com a frieza necessária, de que nada mais poderia ser alterado. Não era uma simples demissão ou uma mudança de estratégia. Era a perda do que ele achava ser seu império. Eu sabia que, ao final, ele não teria nem mesmo espaço para reagir. A última parte do plano seria executada em silêncio. Eu me aproximei da janela do meu escritório, observando o horizonte enquanto os carros passavam lentamente pela rua. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, indiferente à guerra silenciosa que estava prestes a se desencadear dentro daqueles muros. O filho do CEO ainda pensava que poderia controlar tudo. Mas a verdade era outra. Ele não sabia que o maior erro de sua vida já estava cometido, e eu não precisava fazer mais nada além de esperar que as peças caíssem uma a uma, até que o seu reinado chegasse ao fim. Com a tranquilidade de quem já sabe que a vitória é inevitável, decidi que era hora de agir. O jogo estava em suas últimas rodadas, e eu já tinha tudo o que precisava para sair vitorioso. As peças estavam no tabuleiro e ele mal conseguia perceber que já estava sendo derrotado. O silêncio foi a minha arma mais poderosa. O tempo, o meu aliado mais confiável. E assim, enquanto ele tentava recuperar a confiança perdida, eu dava os passos finais para garantir que nada, nem mesmo seu maior esforço, poderia salvar seu reinado. Ele já havia perdido. E eu, com a serenidade de quem entende a arte de esperar, estava prestes a mostrar a ele o que realmente significava perder o controle. Ele não sabia, mas já estava sendo deixado para trás. O silêncio que tomou conta do escritório foi mais profundo do que qualquer grito. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria completamente o curso das coisas. Não só para o filho do CEO, mas para todos os que estavam cegos o suficiente para acreditar que ele estava no controle. A empresa, na verdade, nunca foi dele. E aquele fato simples, mas devastador, agora era meu maior trunfo. Ele nunca soubera e provavelmente nunca saberia o quanto suas ações haviam me empurrado para este momento de revelação.
Enquanto ele estava ocupado com sua própria arrogância, achando que seu sobrenome o colocava no topo, eu, silenciosamente, fui adquirindo cada pedaço daquilo que ele pensava ser o seu império. O processo foi meticuloso, cuidadoso, como um colecionador que vai montando seu conjunto de peças uma a uma, sem pressa, sem fazer alarde. Enquanto ele gastava sua energia tentando impressionar os outros com gestos e palavras vazias, eu estava acumulando o que, no fim das contas, realmente importava: o controle. Aquele controle que ele achava ter herdado e que, na verdade, nunca foi dele. Quando finalmente me sentei à minha mesa, depois de um dia inteiro de reuniões, todas as peças pareciam estar no lugar. O escritório estava vazio, o ambiente agora impregnado por uma sensação de calma, como se o próprio edifício soubesse que algo estava prestes a mudar. O telefone tocou e, ao olhar para a tela, vi que era o meu advogado. Atendi rapidamente e a voz dele logo confirmou o que eu já esperava. O processo de aquisição estava completo. A minha participação na empresa agora era definitiva. Eu possuía 72% das ações, o que me dava, de fato, a chave do castelo. A notícia era, em parte, um alívio, mas mais do que isso, era o ponto culminante de tudo o que eu havia planejado até ali. Era o momento de agir. O jovem herdeiro do CEO estava prestes a descobrir da maneira mais dura possível o que significava subestimar o poder de um homem paciente. Mas antes de qualquer movimento, eu sabia que precisava observar mais uma vez como ele reagiria ao que estava prestes a acontecer. O filho do CEO ainda não sabia que, ao demitir-me, ele não estava apenas dando um golpe na minha carreira, mas estava, na verdade, acelerando sua própria queda. Como uma criança que brinca com fogo, ele não percebeu a destruição que estava provocando. Ele acreditava que a arrogância era o suficiente para governar, que sua posição e seu sobrenome eram os únicos fatores que lhe garantiam o poder. A verdade, no entanto, era outra. Ele era um peão num jogo muito maior do que ele sequer compreendia. O jogo que eu jogava. Eu possuía a maior parte da empresa, o que significava que, ao meu comando, tudo poderia mudar. O filho do CEO provavelmente ainda pensava que a reunião do conselho era o momento de sua glória, mas eu sabia que, na verdade, era o momento de sua queda. Eu sabia que ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O que mais me impressionava era a sua incapacidade de perceber que, por trás de sua fachada de poder, ele estava prestes a ser deixado de lado. Quando o telefone tocou novamente, era o assistente do CEO pedindo uma reunião urgente. O filho do CEO, naquele momento, ainda estava tentando restabelecer sua autoridade na empresa, tentando convencer os outros de que ele estava no controle. Mas eu sabia que a verdade era completamente diferente. O assistente, que havia se tornado uma figura importante dentro da empresa, sabia que a maré estava virando. Ele sabia que, em breve, o filho do CEO perderia seu trono. O convite para a reunião não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o tom de desespero na voz do assistente. Ele sabia que a tempestade estava chegando, mas não tinha ideia de como seria devastadora. Eu, por outro lado, já havia planeado cada movimento, cada palavra que seria dita. Era apenas uma questão de tempo até que o cenário fosse completamente virado de cabeça para baixo. Quando entrei na sala de conferências, o filho do CEO me olhou com um olhar que misturava irritação e incredulidade. Ele estava tentando manter a compostura, tentando forçar uma atitude de controle, mas sua postura estava trêmula. Eu o observava calmamente, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele ainda não sabia que o tempo era meu aliado, e não dele. Quando ele abriu a boca para falar, a arrogância na voz dele era palpável. Mas, ao mesmo tempo, eu via uma pequena faísca de dúvida nos seus olhos, uma fagulha que indicava que ele começava a perceber que algo estava errado. Ele tentou falar sobre a estratégia da empresa,
sobre o futuro, mas suas palavras já não tinham o mesmo impacto de antes. Ele estava se tornando cada vez mais claro para todos que estavam presentes. Ele não sabia do que estava falando. A confiança dele estava se dissipando. Como um castelo de cartas, sua autoridade estava desmoronando diante dos meus olhos. Eu não precisava fazer nada para expô-lo mais. Ele já estava fazendo isso sozinho. A reunião do conselho estava sendo observada com crescente curiosidade, mas ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. O que eu sabia era que, em um piscar de olhos, eu seria reconhecido como o verdadeiro dono da empresa, o verdadeiro arquiteto do destino da organização. O jovem executivo, que pensava que tudo lhe pertencia por direito, agora se via em uma posição desconfortável. Ele já havia perdido o controle, mas ainda não sabia. Quando finalmente o filho do CEO tentou mais uma vez tomar o comando da reunião, pedindo que todos se reunissem para discutir um novo plano, eu falei com calma, quase em um sussurro. Na verdade, você não está mais no comando. Foi simples, direto, sem emoção, mas as palavras caíram como uma bomba na sala. Ele olhou para mim, seu rosto se contorcendo em surpresa. O assistente do CEO, que até então observava sem saber como reagir, deu um passo atrás, parecendo compreender o que estava acontecendo. Eu então revelei a verdade. As ações da empresa, as quais ele acreditava serem exclusivamente de seu pai, estavam agora em minhas mãos. Eu era o maior acionista, e com isso, eu tinha o poder absoluto. O choque no rosto do filho do CEO foi inconfundível. Ele tentou se recompor, mas sua expressão de incredulidade disse tudo. Ele havia cometido o maior erro de sua vida ao me subestimar. O jogo estava terminado. O controle da empresa já não estava mais em suas mãos. Ele havia perdido antes mesmo de perceber. A sala ficou em silêncio após minha revelação. O filho do CEO, que até então se considerava o centro de toda aquela engrenagem, agora parecia um espectador de uma peça da qual ele não fazia parte. A expressão em seu rosto era uma mistura de incredulidade e pânico. Ele, que havia subido tão rápido, acreditando que o título de herdeiro bastava para garantir seu lugar no topo, agora via tudo se desmoronar à sua frente. Sua tentativa de manter a postura de liderança era visível, mas seus olhos, os mesmos que outrora brilhassem de confiança, estavam agora turvos, tentando processar o que eu acabara de lhe dizer. Não era apenas a perda do controle da empresa. Era a desmascarada ilusão de poder que ele cultivara por tanto tempo. E não, ele não entendia o que estava acontecendo. Em sua mente, ele ainda era o príncipe herdeiro. Ainda acreditava que as cordas do poder estavam em suas mãos. Eu o observei por alguns segundos, sem pressa, sem qualquer necessidade de agir imediatamente. Ele não era mais uma ameaça para mim. Tudo o que ele representava, tudo o que ele pensava ser, agora não passava de uma farsa. Olhei para os outros membros do conselho, cujos rostos estavam agora visivelmente tensos, como se estivessem absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer. O silêncio era pesado, e eu sabia que a situação estava prestes a mudar irrevogavelmente. Eu tinha 72% das ações da empresa. Isso significava que, de fato, eu era o único verdadeiro dono agora. Não era mais o pai do CEO ou qualquer outra estrutura de poder dentro da organização. Era eu. E era isso que a sala começava a perceber. O jovem executivo, que antes comandava com um sorriso presunçoso, agora não tinha mais a capacidade de controlar a situação. Ele olhou para os outros membros do conselho, tentando encontrar apoio, mas o que viu foi um grupo de pessoas em dúvida, pessoas que agora se viam diante de uma verdade que não podiam mais ignorar. Eu sabia que eles estavam começando a perceber que o filho do CEO, por mais que tentasse, não tinha mais o apoio de quem realmente importava. O que restava para ele agora era o peso da sua própria falha. De repente,
Ele se virou para mim, seus olhos carregados de raiva, mas também de desespero. Eu sabia o que ele queria dizer. Queria gritar. Queria tentar me atacar de alguma forma, mas sabia que qualquer movimento brusco só o colocaria mais para baixo. Eu não disse nada. Não era necessário. Em vez de revidar, eu apenas me levantei calmamente e fui até a janela. O céu estava nublado, mas isso não me incomodava. A sensação que me dominava era a de controle absoluto. O que se desenrolava ali na sala era apenas mais um passo na direção da vitória. O filho do CEO não entendia que o mais importante em uma guerra não é a batalha, mas a estratégia por trás dela. Eu não precisava de uma vingança ardente, de um confronto físico. O que eu estava fazendo ali era simples. Estava tomando o que era meu por direito, não com força bruta, mas com inteligência e paciência. Ele, por outro lado, nunca soubera o que significava isso. Ele achava que tudo o que conquistava estava garantido por seu nome, por sua posição, por sua herança. E foi isso que o fez tão vulnerável. Eu olhei de volta para ele, ainda paralisado, e com um movimento sutil, acenei para que ele tomasse seu lugar. Ele hesitou por um instante, mas se sentou novamente, forçando uma postura que era claramente falsa. O que restava para ele era se esconder atrás de uma fachada de poder que agora se desintegrava aos poucos. Os membros do conselho estavam atônitos. Eu sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito para ganhar sua confiança, mas a carta que eu acabara de jogar já tinha alterado a dinâmica. Eles agora viam a verdade. Eles sabiam que eu tinha o controle. Eu me sentei novamente com um sorriso calmo nos lábios e falei, desta vez com uma autoridade serena, como quem já tem tudo o que precisa. Agora, vamos começar a verdadeira reunião do conselho. As palavras saíram de minha boca com a leveza de quem finalmente estava no lugar certo, no topo, onde sempre deveria ter estado. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ninguém sabia o que fazer, mas todos sabiam que algo tinha mudado ali. O filho do CEO, que ainda tentava se recompor, agora estava à margem. Ele sabia que sua autoridade havia sido arrancada dele de maneira tão estratégica que ele mal podia acreditar. Ele poderia tentar gritar, poderia tentar argumentar, mas o que ele não percebia era que a batalha já estava vencida. Eu tinha feito meu movimento. O controle estava em minhas mãos, e isso era o suficiente. Ele não possuía mais o poder de reverter o que estava acontecendo, e todos ali sabiam disso. Os membros do conselho, antes relutantes, agora estavam cientes do novo equilíbrio de poder. Eu vi algumas cabeças se inclinarem levemente, como se soubessem que, de agora em diante, tudo seria diferente. O jogo havia mudado, e a vitória estava prestes a ser minha. Eu, com a calma de quem já sabia que a guerra estava vencida, comecei a apresentar os pontos que precisavam ser discutidos. E foi nesse momento que a verdadeira estratégia começou a se desenrolar. Não era mais sobre quem estava certo ou errado, quem tinha mais dinheiro ou mais poder. Era sobre quem realmente tinha o controle. E ali, na mesa do conselho, eu finalmente era aquele que mandava. Não com gritos, não com palavras vazias, mas com ação, com visão e com o comando silencioso que por tanto tempo eu soubera que seria meu. O filho do CEO, por mais que tentasse resistir, já não tinha como recuperar o que lhe escapava entre os dedos. Ele não sabia, mas o futuro da empresa estava em minhas mãos agora, e o que ele faria a seguir não importava mais. Eu estava no comando, e isso já era o suficiente para garantir que ele jamais voltasse a ter uma palavra a dizer. O momento que se seguiu foi silencioso, uma pausa carregada, onde todos estavam absorvendo as palavras e os gestos que acabaram de se desenrolar. O filho do CEO, que já se via perdido dentro de sua própria farsa, tentava encontrar alguma forma de reagir, mas não havia mais espaço para isso. Ele estava sentado ali, entre os outros membros do conselho, tentando forjar uma confiança que já não existia,
tentando parecer em controle de uma situação que já não estava mais sob seu domínio. A expressão no seu rosto era uma mistura de raiva contida e desespero crescente. Ele não podia mais negar o que acontecia ali. Ele sabia que a derrota estava iminente, e ao tentar continuar sua fala, suas palavras saíam tremidas, sem a certeza de antes. Mas o mais intrigante em tudo aquilo era o modo como ele olhava para mim. Não era mais um olhar de desprezo ou arrogância, como naqueles primeiros dias em que acreditava que podia simplesmente me afastar com uma ordem. Não. Agora, havia uma fraqueza em seus olhos, uma insegurança que ele não soubera esconder. Ele estava sendo desmascarado, não apenas perante o conselho, mas diante de si mesmo. Ele nunca havia se questionado sobre seu próprio valor, sobre o que realmente significava estar no comando. E quando as peças começaram a se mover, ele finalmente entendeu a verdade de forma brutal. A posição de herdeiro não o tornava mais capaz, mais inteligente ou mais preparado. Ele era apenas um fantoche que, por um momento, havia se deixado acreditar que o controle estava em suas mãos. Ele tentou manter sua postura arrogante, mas agora ele não passava de um espectador de sua própria queda. O tempo em que ele poderia manipular e controlar a narrativa já tinha passado, e o jogo estava sendo jogado de maneira muito diferente agora. Eu o observava em silêncio, sem a necessidade de qualquer palavra. Não fazia sentido falar mais com ele. O silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso que eu pudesse proferir. Era nele que a verdadeira derrota se refletia. Ao meu redor, os membros do conselho trocavam olhares discretos, mas eu não me importava com isso. O que estava acontecendo na sala era irrelevante. Eu já havia dado minha jogada final, e agora só precisávamos esperar para que o resto do mundo também tomasse conhecimento disso. O filho do CEO, ainda tentando recuperar o controle da situação, tentou falar novamente. Sua voz saiu trêmula, sem firmeza, sem a confiança de antes. Ele não estava mais falando com a mesma autoridade. Agora, suas palavras se tornaram vazias, quase como uma criança que tenta fazer um último esforço para evitar o inevitável. Ele falou sobre a continuidade dos negócios, tentou trazer à tona as promessas de um futuro brilhante para a empresa, mas ninguém ali estava mais ouvindo. Todos estavam cientes do que estava em jogo, e a farsa se desenrolava em câmera lenta diante de nossos olhos. A reação que se seguiu foi um silêncio total. Ele estava se desmoronando, e todos na sala sabiam disso. Não era apenas a sua autoridade que estava em jogo, era a sua própria identidade. Ele se via como o dono da empresa, como o próximo líder, mas naquele instante ele se via forçado a encarar a realidade de que nada daquilo era verdade. Ele não tinha o controle. Ele não tinha a habilidade ou o intelecto para liderar. Tudo o que ele possuía era um sobrenome, um título, uma fachada de poder que agora se desintegrava diante da verdade. O conselho, que antes estava dividido entre a lealdade ao CEO e as dúvidas sobre a liderança do filho, agora estava claramente inclinado para o meu lado. Eu vi os olhares mudarem, a percepção se ajustando, como uma câmera que finalmente foca no ponto certo. Ele, que tanto tentou esconder suas falhas, agora estava sendo exposto diante de todos, e a reação foi inevitável. Um dos membros mais antigos do conselho, um homem com cabelos grisalhos e um olhar atento, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Sua voz era calma, mas carregava uma leveza que só a sabedoria dos anos pode oferecer. Eu sempre acreditei que a empresa deveria ser conduzida com visão e experiência, não com nomeações automáticas baseadas em quem se é, mas no que se pode oferecer. Ele olhou diretamente para o filho do CEO e a sala ficou em silêncio novamente. O peso daquelas palavras era enorme, pois todos sabiam que aquele comentário não era apenas uma observação qualquer. Era um julgamento direto sobre a incapacidade do filho do CEO de liderar,
sobre sua falta de preparação para os desafios que a empresa enfrentava. O jovem, que agora estava se afundando em uma espiral de desespero, tentou mais uma vez reagir. Ele levantou-se abruptamente, tentando se afirmar, tentando fazer com que sua voz ecoasse com a mesma força de antes. Mas o que ele não percebeu foi que aquele gesto foi o seu maior erro. A tentativa de forçar uma autoridade que já não existia só fez com que sua queda fosse ainda mais rápida. Ele se levantou, e ao tentar tomar a palavra novamente, seu discurso foi interrompido pela minha intervenção. Não há mais nada a ser discutido aqui. Você já perdeu o que era seu para perder. As palavras saíram de minha boca com uma precisão cirúrgica. Não havia raiva, não havia vingança. Era simplesmente uma constatação inevitável, que ele estava sendo despojado de tudo o que ele achava que possuía. O rosto dele se contorceu e eu vi pela primeira vez uma mistura de vergonha e frustração. Ele não conseguia mais esconder o que estava acontecendo. As peças que ele pensava ter na mão se desfaziam diante dos seus olhos. Não havia mais espaço para suas manobras. Ele estava exposto, completamente desmascarado. E ele sabia que a partir daquele momento não havia volta. Ele não era mais o líder da empresa, não era mais o herdeiro que tomaria as rédeas da organização. Ele era apenas um homem tentando desesperadamente segurar o que estava se escapando por entre seus dedos. O filho do CEO, que antes era o centro de todas as atenções, agora não passava de uma sombra, uma figura sem poder, sem futuro. Ele olhou para os outros membros do conselho, mas ninguém se moveu. O que ele esperava? Algum tipo de resgate? Alguma palavra de apoio? Mas não havia mais apoio para ele. Ele havia falhado. Ele havia sido desmascarado. E no fim, o que restava para ele era o vazio de sua própria incapacidade. A sala estava cheia de uma tensão palpável, mas eu sabia que a guerra já havia terminado. O filho do CEO estava perdido e a empresa agora estava sob meu controle. Não era mais um jogo, era a realidade. E ele, com todas as suas falácias e esperanças desfeitas, começava a perceber isso. Não havia mais espaço para dúvidas. O que ele não sabia era que a verdadeira batalha agora começava para ele. O filho do CEO, com os ombros caídos, não era mais o centro das atenções. A figura que antes representava o futuro da empresa, com toda a sua pompa e arrogância, agora parecia apenas uma sombra, uma lembrança de um tempo que já se desvanecia. Ele estava sentado novamente à mesa, tentando de maneira infrutífera recuperar algum tipo de dignidade. Mas seu olhar, agora vazio, refletia a derrota que ele havia, em última análise, imposto a si mesmo. Ele já sabia. A máscara estava caída. O papel que ele tentava interpretar havia sido arrancado de suas mãos. A sala estava impregnada de uma calma inquietante. Os outros membros do conselho estavam apreensivos, mas ao mesmo tempo visivelmente aliviados, como se de repente tivessem sido libertados de um peso que carregavam sem perceber. A dúvida que pairava sobre eles se dissipava, e um novo sentimento começava a tomar conta da atmosfera. O reconhecimento da verdade. Eu, no entanto, me mantinha sereno, observando tudo com uma calma que só poderia vir de quem já sabia o fim da história. Eles, os membros do conselho, estavam começando a entender que não havia mais lugar para as hesitações. O controle da empresa havia mudado de mãos, e essas mãos agora estavam mais firmes do que nunca. O jovem herdeiro, com o rosto pálido e sem palavras, já não conseguia mais se esconder. Ele estava em silêncio, como se aguardasse uma sentença final. E talvez fosse esse o caso. A sentença já estava dada, mas eu não precisaria proferir palavras cruéis para que ele entendesse sua posição. A empresa, a grande estrutura que ele acreditava comandar, agora estava nas minhas mãos. Não por força, não por imposição, mas pela sabedoria de entender o que realmente importava. Ele ainda tinha a ilusão de que poderia reverter a situação, mas isso já não era mais possível.
Eu não precisava mais argumentar com ele. O jogo estava decidido, e as peças, por mais que ele tentasse reposicionar, já estavam fora de seu alcance. Eu sabia que ele esperava, talvez, uma última tentativa minha de golpeá-lo com algum tipo de humilhação pública. Mas a verdadeira vitória não estava em esmagá-lo mais, em provocar uma derrota definitiva em frente ao conselho. A vitória estava na minha capacidade de agir com classe, de tomar o que era meu, sem que ele sequer fosse capaz de entender o que acontecia, até que fosse tarde demais. Olhei para o membro mais velho do conselho, aquele que anteriormente já havia questionado a liderança do filho do CEO. Ele me olhou com uma expressão que já não escondia mais sua admiração. Não era apenas respeito. Era o reconhecimento de que as coisas estavam prestes a mudar de maneira irrevogável. Ele sabia que a empresa agora estava em boas mãos, em mãos que realmente compreendiam o que significava liderar de forma verdadeira. E, em um gesto silencioso, ele se levantou, como se quisesse dar seu apoio, mas sem precisar dizer uma palavra. Eu acenei com a cabeça, reconhecendo o gesto, mas ainda não estava no momento de formalizar minha liderança. O tempo para isso viria logo. O filho do CEO, que ainda se recuperava da devastação que lhe fora imposta, levantou-se mais uma vez, tentando mais uma vez recuperar algum tipo de controle. Mas seu movimento foi mais como um reflexo de desesperança do que um ato de assertividade. Ele olhou para o conselho como se esperasse uma resposta, um gesto de solidariedade que jamais viria. Seus olhos estavam agora vazios, como se já soubesse que estava completamente sozinho. Ele tentava controlar sua respiração, mas sua voz, quando saiu, não foi a de um líder, mas a de alguém que sabia que não havia mais nada a ser dito. Eu não sei o que fazer agora, disse ele, a voz quebrada, sem confiança. Eu achava que... Ele não concluiu a frase. Não havia mais o que dizer. As palavras eram vazias. Ele já não era mais o centro, não era mais o responsável. Sua autoridade se desfez diante dos outros e o peso da sua falha se tornou insuportável. Eu o observei, mas não disse nada. O que ele precisava entender não era mais sobre o que ele achava que poderia ter. Ele precisava entender que sua falta de preparo, sua falta de visão, haviam feito com que ele se perdesse dentro de sua própria fortuna. O poder que ele tanto desejava já havia escorregado por suas mãos, e de alguma forma ele sabia disso. Não mais que o resto de nós. O silêncio dentro da sala foi quase tangível. O jogo de poder, tão claramente delineado ao longo dos meses, estava se fechando. O filho do CEO finalmente se sentou novamente, sem mais palavras. Ele olhou para mim uma última vez, e eu vi o que restava de sua confiança se evaporando. E naquele momento, sem mais palavras, ele soubera que o que ele perdera era irrecuperável. Eu me levantei devagar, cada movimento sendo calculado, e olhei diretamente para os membros do conselho. Não era necessário nada, além de uma pequena pausa para que todos entendessem o que estava acontecendo. Eu agora era o chefe. Eu tinha as ações. Eu tinha o controle. Eu era quem tomaria as decisões daqui em diante. O jovem que antes estava sentado na cabeceira da mesa agora era apenas um espectador de um jogo maior do que ele jamais imaginou. Eu assumi minha posição de liderança com uma naturalidade que parecia ter sido preparada para aquele momento há muito tempo. Não havia necessidade de dramatizar. A empresa agora seria conduzida com uma visão clara, com um objetivo focado em resultados sustentáveis, em crescimento, e não mais em arrogância ou heranças mal fundamentadas. O filho do CEO agora se via em um papel irrelevante, um espectador do que aconteceria a seguir. Ele não tinha o controle. Ele não tinha mais nada. Eu não precisei fazer um grande discurso. O simples fato de ocupar o meu lugar já era uma declaração suficientemente forte.
O futuro estava em minhas mãos, e agora era hora de dar os próximos passos. Eu sabia que o caminho seria longo, mas a vitória estava garantida. O jovem executivo que um dia achou que a vida lhe seria fácil, agora aprenderia que, para aqueles que realmente dominam o jogo, o poder não é algo que se ganha de um dia para o outro. Ele, com seu orgulho e sua presunção, havia perdido. E o que restava era apenas a reconstrução do que ele um dia destruiu. Eu não estava ali para vingança. Estava ali para assumir o lugar que sempre deveria ter sido meu. E de agora em diante, a empresa seria moldada pelas minhas decisões. O que aconteceu antes não importava mais. O que importava agora era o que eu faria a seguir. Eu tinha o controle, eu tinha a chave do futuro. O silêncio que se seguiu à minha afirmação de controle foi quase palpável, um silêncio denso que parecia envolver toda a sala. Os membros do conselho, por mais que tivessem mantido suas expressões sérias, sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não era apenas uma transição de poder, não era simplesmente a mudança de uma figura que não mais estava à frente da empresa. Era a revelação de que o jogo havia mudado para sempre. E o mais intrigante de tudo era que, apesar da grande tensão no ar, eu me sentia mais calmo do que jamais estive. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estava no controle. Eu, que havia aguardado com paciência, que jogara o jogo com as cartas que ninguém mais sabia que existiam, finalmente tinha a oportunidade de liderar. Não com impulsividade, não com imposição, mas com visão. Não era sobre ser o chefe ou o dono. Era sobre ser o líder, e a diferença era imensa. O filho do CEO, que se mantinha em seu canto, cabisbaixo e agora completamente sem voz, representava tudo o que eu detestava no sistema tradicional de liderança, baseado em heranças e privilégios. Ele havia sido colocado ali, acreditando que o nome e a posição eram o suficiente para garantir sua ascensão. Mas o que ele não entendeu foi que o verdadeiro poder nunca se baseia em nomeações automáticas, mas sim na habilidade de perceber, planejar e, principalmente, agir quando necessário. Ele havia falhado em todos esses pontos, e agora eu estava tomando o lugar dele com a calma de quem já sabia que a única batalha que valia a pena era aquela travada internamente. Não era sobre destruir o outro, mas sobre conquistar o espaço que nos pertence por mérito. E ali estava eu, assumindo um papel que, de certo modo, sempre foi meu, mas que agora eu tomava com a responsabilidade e a maturidade que ele jamais teve. Eu estava pronto para mudar a direção da empresa, para traçar novos rumos, para liderar de uma forma que ninguém havia imaginado. Quando falei pela primeira vez ao conselho sobre as mudanças que eu tinha em mente, minha voz não era autoritária, mas firme. Não queria impor mudanças radicais que pudessem causar caos ou resistência desnecessária. O que eu precisava era criar uma visão clara do que eu queria para a empresa e, mais importante, uma visão de onde eu queria que ela fosse. Cada palavra que eu disse foi escolhida com cuidado. Não era sobre os passos imediatos, mas sobre construir um futuro sólido, com uma base que fosse capaz de suportar o crescimento. A primeira mudança seria a maneira como a empresa lidava com a inovação. Eu sabia que nos últimos anos o progresso havia sido lento, como se as engrenagens do velho sistema ainda estivessem tentando se mover. A mentalidade precisava ser mudada. Eu queria que a empresa não fosse apenas uma empresa de sucesso, mas uma que fosse referência no setor, que fosse reconhecida pela sua capacidade de adaptação e pelo talento de seus funcionários. Quando terminei de falar, olhei ao redor da sala e vi que os membros do conselho estavam atentos. Alguns até impressionados com a clareza da minha visão. Não era o que eles esperavam, e isso, por algum motivo, me dava uma sensação de controle ainda maior. Eles estavam acostumados com uma abordagem mais tradicional, mais focada na manutenção do status quo, mas eu não estava ali para manter as coisas como estavam.
Eu estava ali para mudar. E eu sabia que, para isso, precisaria contar com a colaboração deles. O filho do CEO, ainda sentado, agora parecia uma sombra do que um dia foi. Ele olhava para mim com um misto de ressentimento e desespero, mas, em algum nível, até ele sabia que o que eu estava propondo era exatamente o que a empresa precisava. Ele, que um dia acreditou que poderia simplesmente herdar o controle e manter as coisas funcionando como sempre, agora estava vendo em tempo real a diferença entre ser um líder de verdade e ser apenas um figurante. A próxima parte do meu plano era mais delicada. Eu sabia que teria que tomar decisões difíceis em relação a algumas pessoas que estavam muito próximas ao antigo CEO. Havia aqueles no conselho que haviam sido seus aliados, aqueles que o haviam sustentado, talvez não por habilidade ou visão, mas por lealdade a um nome, a uma família. A lealdade, no entanto, não pode ser forjada apenas em torno de um nome. Ela precisa ser construída sobre os princípios de competência, respeito mútuo e confiança. Eu sabia que não poderia manter aqueles que não compartilhavam da mesma visão, e essa seria a parte difícil. Eu tinha de me desvincular de algumas alianças antigas para garantir que a nova direção fosse verdadeira e sólida. Algumas cabeças precisavam rolar, por mais doloroso que fosse. Durante a semana seguinte, os movimentos começaram a acontecer. As mudanças foram sutis, mas foram sentidas. Eu tomei decisões impopulares, demiti algumas pessoas que haviam sido parte do sistema antigo, substituindo-as por indivíduos mais alinhados com minha visão e com a necessidade de transformação. Cada movimento foi calculado, mas necessário. A transição não seria fácil, mas eu sabia que não poderia adiar mais. Eu precisava construir a confiança dentro da empresa, e isso significava trazer as pessoas certas para o time. E enquanto a estrutura interna da companhia começava a se modificar, eu sabia que a verdadeira transformação aconteceria quando os resultados começassem a surgir. O primeiro grande desafio seria alinhar todos os departamentos para que a inovação que eu imaginava pudesse ser colocada em prática. Era uma tarefa colossal, mas nada que me assustasse. Eu sabia que teria a resistência de muitos, mas também sabia que a maioria dos funcionários ansiava por uma mudança. O antigo modelo, baseado em tradições e estruturas rígidas, não estava mais funcionando. Era hora de algo novo. A empresa precisava se tornar mais ágil, mais adaptável, mais dinâmica. E eu estava disposto a fazer isso acontecer. O filho do CEO, agora sem voz, com o corpo abatido e o espírito derrotado, deixou o prédio no final daquele dia, sem nem ao menos tentar resistir. Ele sabia que seu tempo havia acabado. Ele estava indo embora, não apenas da posição que um dia lhe foi dada, mas de uma maneira mais profunda, mais pessoal. Ele já não fazia mais parte daquele mundo. O verdadeiro mundo da empresa agora estava em minhas mãos, e eu estava pronto para liderar. Não com base em promessas vazias ou heranças de um nome, mas com uma visão clara e firme do futuro. O que restava para o filho do CEO era uma lição amarga. No final, o poder verdadeiro não vem do sobrenome, mas da habilidade de compreender, adaptar e conduzir com sabedoria. Ele não entendeu isso, mas eu, sim. E agora era minha vez de fazer a empresa crescer, de conduzir o futuro da maneira que eu sempre soubera que poderia. O futuro era meu. E a nova era da empresa, que começava ali, seria construída com mais inteligência, mais inovação e, acima de tudo, com o compromisso de ser mais do que uma simples empresa familiar. Seria uma referência no mundo corporativo. Eu tinha o controle, e era isso que importava. Eu, mais do que qualquer outra pessoa, sabia o que precisaria ser feito para garantir que a empresa tivesse não apenas sucesso, mas um futuro de relevância e prosperidade. O que aconteceria a seguir seria o reflexo de tudo o que eu estava agora iniciando. A empresa, antes imersa na falsa sensação de estabilidade,
começava a se reconfigurar sob a nova liderança. Cada mudança que eu introduzia parecia ter um peso imenso, como se estivesse reorganizando os alicerces de um grande edifício que havia sido mal construído. As paredes estavam rachadas, as fundações precárias, e até então poucos tinham coragem de enfrentar a verdade sobre sua fragilidade. Agora, com a transformação interna já em andamento, tudo o que eu precisava era de tempo. O tempo para que as mudanças se consolidassem, para que a estrutura se tornasse mais forte, mais dinâmica. Eu sabia que teria que ser paciente. Como sempre soube, o tempo é o maior aliado de quem tem controle. As pessoas da empresa começaram a perceber que eu não estava ali para fazer simples ajustes. Eu não estava ali para simplesmente dar uma nova roupagem a um sistema que já estava falido. Eu estava ali para destruir o que não funcionava e reconstruir do zero, sem medo de perder o que fosse necessário para isso. Não importava se alguém do antigo sistema fosse deixado para trás. Aqueles que se recusassem a se adaptar ou a enxergar a realidade seriam postos à margem. Eu estava criando uma cultura de meritocracia, onde o talento e a capacidade de inovação seriam os novos parâmetros. A resistência, no entanto, era esperada. Não seria fácil. Nunca é fácil quando se quebra um sistema que se estendeu por tanto tempo. Mas o que eu já sabia, com a confiança de quem joga um jogo que já conhece bem, é que as pessoas, eventualmente, se adaptariam. Aqueles que restassem veriam o valor das minhas escolhas e se perguntariam, com o tempo, como puderam viver de outra forma por tanto tempo. O filho do CEO, depois de ter sido jogado para escanteio de forma tão definitiva, parecia uma sombra do que ele foi. Quando o vi pela última vez, nas semanas seguintes à minha ascensão ao poder, ele não demonstrou mais a arrogância que antes tomava conta de suas ações. Ele estava agora completamente abatido, como se o mundo tivesse se fechado sobre ele, de uma forma tão brutal que ele mal podia respirar. A última conversa que tivemos foi na sala de reuniões, quando ele finalmente apareceu, em um esforço desesperado para tentar recuperar algo, talvez um pedaço da dignidade que ainda restava. Ele entrou com a postura de quem sabia que sua posição estava irremediavelmente perdida, mas que tentava, ao menos, mostrar que lutaria até o fim. Olhou para mim com um semblante cansado e, sem mais rodeios, falou: "Eu não entendo como você conseguiu. Eu tinha tudo. O poder, a herança, a família. Eu não disse nada. Não precisava dizer nada." Ele continuou com a voz trêmula: "Você não tem ideia do que é ser o próximo, de carregar esse peso." Eu olhei para ele, sem pressa de responder. Não era mais necessário fazer qualquer tipo de explicação. Ele estava agora completamente sem defesa, e seu lamento não era mais sobre a perda do poder, mas sobre a frustração de não ter sido capaz de compreender o verdadeiro valor do controle. O que ele não entendia era que, embora ele tivesse tudo, ele não sabia como usar o que tinha. O poder nunca foi sobre o que você herda, mas sobre o que você constrói e como você se adapta ao cenário que muda o tempo todo. Eu, que viera de longe, que havia entendido isso desde o começo, sabia que o segredo não estava em carregar o fardo do nome, mas em criar um caminho próprio, construir uma identidade nova e forte, em cima de competência e visão. Ele havia perdido, não porque não tivesse sido capaz, mas porque se deixou enganar pela ideia de que o controle vem de algo que se recebe e não de algo que se conquista. Naquele momento, eu sabia que ele havia entendido isso, mas já era tarde demais. Ele estava se afastando, não mais como o herdeiro que um dia pensou que poderia governar, mas como alguém que viu seu próprio fim ser selado pelas falhas que ele mesmo não foi capaz de corrigir. A empresa, agora sob meu comando, estava se tornando algo que ele jamais poderia ter imaginado. Ele, que antes achava que a estrutura de poder fosse imutável, agora via, impotente, a transformação acontecer diante de seus olhos.
Não era mais sobre quem seria o próximo chefe ou quem tomaria as decisões. A verdadeira mudança estava na forma como as coisas seriam feitas. Eu estava criando uma cultura organizacional que não temia o futuro, que não se prendia a velhas práticas ou a um sistema falido. A inovação não era apenas uma palavra vazia, ela era a base sobre a qual eu construiria a nova era da empresa. Eu sabia que o tempo traria os frutos do que eu estava plantando. Sabia que, apesar das dificuldades e da resistência, o que restava agora era apenas uma questão de quando as pessoas começariam a entender o que eu estava fazendo e a aderir a essa nova visão. O futuro da empresa seria escrito com mais clareza do que nunca. O passado, por mais glorioso que tenha sido, estava agora sendo deixado para trás, como uma página virada. A cada dia que passava, eu via as mudanças começando a se refletir nos resultados. Os primeiros sinais de sucesso já estavam visíveis nas novas iniciativas que eu havia implementado. A empresa estava se tornando mais ágil, mais aberta às novas possibilidades, mais atenta às necessidades do mercado e, principalmente, mais ousada. Em pouco tempo, o legado de um sistema antigo e enfraquecido seria completamente apagado, e o novo futuro, o meu futuro, seria o que prevaleceria. Não era uma questão de destruir, mas de transformar. O filho do CEO finalmente se afastou da empresa. Eu sabia que ele, de alguma forma, ainda se questionaria sobre o que aconteceu, sobre o que ele poderia ter feito diferente. Mas, no fundo, ele sabia que sua falha não foi apenas na maneira como perdeu a empresa. Sua falha foi não perceber que o verdadeiro poder sempre esteve em quem sabia o que fazer com as oportunidades, e não em quem acreditava que apenas o nome ou a posição lhe garantiam o domínio. A minha vitória não foi sobre a derrota dele, mas sobre a construção de algo novo, algo que ele jamais seria capaz de fazer. E agora, com a empresa sob minha liderança, a verdadeira revolução começava. O futuro não era mais incerto. Ele já estava sendo construído.